É muito boa esta música, não é? Adoro. Última Comissão de Inquérito 2024. Fechamos o ano com Isabel Joné, Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome. Bom dia, Isabel Joné. Olá, bom dia. Viva. Bom dia. Bom dia, bem-vinda. Conhece as regras deste jogo? Não conheço. Vamos não explicar. ouvi, não Então, vamos fazer 5 perguntas. Por cada resposta certa, recebe 5 pontos. Se pedir ajuda, só tem direito a 2 pontos. Se der uma resposta errada, não pontua. E depois de cada pergunta e resposta, conversamos um bocadinho sobre o tema. E pedir ajuda a quem? A nós. nós. Não é lá para casa. Somos juízes, árbitros, jogadores, somos tudo aqui. Até que, porque se fosse ajuda lá de casa, a Isabel Joné tinha muito a quem pedir ajuda, não é? É verdade. Vamos lá? Vamos começar então, Isabel Joné. A primeira pergunta. No filme Música no Coração, que aliás passa muito sempre nas televisões nesta altura do ano, quantos eram os filhos do Capitão Von Trapp? 7. Certíssimo. 5 pontos. Certíssimo. Sem hesitação. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Não, era. Dizia muitas vezes. Claro, imagino que sim, até porque tem 5 filhos. Tenho 5 filhos e 7 netos. E 7 netos, e portanto tem uma família grande. E isso Numerosa. muito contra a corrente, sobretudo 5 filhos, muito contra a corrente daquilo que são as tendências atuais da demografia em Portugal e na Europa. Porquê? Como é que se adaptou o seu modo de vida, no fundo, a responsabilidades familiares maiores também, e que ocupam muito mais tempo? Eu e o meu marido sempre pensámos em ter uma família grande. Ambos somos de famílias grandes. Nós, em minha casa, somos 5. Em casa do meu marido também são 5. Não quiseram baixar a média. Não se tratou tanto disto. Devo dizer-lhe que os meus 2 últimos filhos foram surpresas, mas foram boas surpresas. Eu digo sempre que sou economista, mas não sei fazer essas contas. E, portanto, foi uma grande alegria, e é uma grande alegria ter uma família assim. Então, quando há festas ou tristezas, estamos mais enquadrados. E o nosso modo de vida, de alguma maneira, a nossa relação com o trabalho em Portugal, a desigualdade de género, de alguma forma, desincentivam mulheres e casais a ter filhos? Tornam mais difícil a decisão de poder ter famílias maiores, mas sobretudo eu acho que hoje há uma coisa que é terrível para as famílias, que são os telemóveis. E que é a quantidade de tempo que dedicamos aos ecrãs, com medo de estar a perder algo sobre a vida dos outros, e muitas vezes até desistimos da vida dos nossos filhos. Eu imensas vezes vejo pessoas, homens e mulheres, indiscriminadamente, a verem nas redes sociais os filhos dos outros e deixando os seus filhos para ali, sem até se dedicarem muito, a não ser para tirar uma fotografia para postarem. E, portanto, há isso regras impede... apertadas lá em casa, Isabel Joné, a esse respeito da utilização de ecrãs. Eu hoje já não tenho tanto essas regras, porque tem os os meus 7 filhos Mas são mais crescidos. ainda não têm ecrãs. Ainda não têm. A minha neta mais velha tem 8 anos e, portanto, ainda não tenho que lidar com isso. Mas durante muito tempo nós não iam telemóveis à mesa, até que o meu 4º filho me disse: mas é que para a mãe o telemóvel é uma coisa para comunicar, e quando nós temos uma dúvida, a mãe diz: vá buscar o Petit La Rousse para vermos o que é que quer dizer, mas hoje eu tenho o Petit La Rousse no meu bolso e a mãe não me deixa ver. E, portanto, de repente percebemos que o telemóvel é muito mais do que só falar ao telefone. É também máquina fotográfica, é também tira dúvidas, é também poder fazer outras coisas, mas o tempo de estar em família é um tempo que preservamos e continuamos sempre a preservar, embora os telemóveis hoje vibrem nos bolsos. Pois é, estão mesmo presentes, mesmo quando não queremos. Isabel Joné está com 5 pontos, está a correr muito bem, e esta provavelmente também conhece, é uma pergunta completamente diferente. Tem a ver com o primeiro hipermercado que abriu em Portugal. Foi um continente da Sonai, abriu a 10 de dezembro de 1985. Onde é que estava localizado? Eu não acho que tenha sido um continente, peço desculpa. Não? Eu acho que o primeiro hipermercado que abriu em Portugal foi o Pão de Açúcar. E foi o Pão de Açúcar de Alcântara. Sim, mas não era conceito, não era com esta dimensão.
O grande era O o da... grande. Então esse é o da Amadora. O primeiro Não quer hipermercado, ajuda? não. Amadora? Não quer ajuda? Peça ajuda, talvez. Ajuda? Vamos ajuda. Vamos lá ver. Amadora, terá sido na Amadora, em Coimbra ou em Matosinhos? Então deve ser Matosinhos. Deve ser Matosinhos. Estamos aqui com. Até pela sede da Sonai. Ainda estamos aqui com o espírito E natalício. foi um acontecimento nacional, não é? E foi um grande Eu acontecimento. até por acaso devo dizer-lhe que conheço a pessoa que trouxe para cá o primeiro pão de açúcar. O primeiro pão de açúcar. O Banco Alimentar está muito presente em alguns momentos do ano nos hipermercados para a recolha de alimentos. O que é que essas campanhas significam na atividade total do Banco Alimentar? Associamos muito o trabalho a esses momentos. Hoje em dia não há um banco alimentar, há 21 bancos alimentares que em conjunto ajudam a dar de comer a 4% da população portuguesa. 400 mil pessoas recebem comida no prato que vem de um banco alimentar. E essa comida é, na sua maioria, resultante de luta contra o desperdício, que diariamente recuperamos na indústria, na agricultura, nos mercados, etc. Mas cerca de 22% dos alimentos que distribuímos vêm destas grandes campanhas de recolha de alimentos. E estas campanhas são muito mais do que só a angariação. Primeiro, são as maiores ações de voluntariado cá em Portugal. E há 33 anos que o Banco Alimentar, ou os bancos alimentares hoje, têm um pacto com a sociedade portuguesa. 2 vezes por ano nós estamos cá e vocês partilham aquilo que vão comer em vossa casa com quem tem necessidades. E isto faz com que as pessoas tenham uma noção de que com um pequeno esforço podem estar a contribuir para que outros tenham comida à mesa. São sempre em maio e em dezembro. É não sempre no as fim de campanhas? maio e no final de dezembro, sempre. Há 33 anos não alteramos as datas, mas temos 40 mil voluntários que vestem a mesma camisola. Mas mais importante que tudo, quando uma pessoa pensa que está a dar algo que vai comprar em sua casa, seja arroz, azeite ou chocolates, ou bacalhau, nesta altura, está a pensar que eu hoje vou dar uma ajuda a uma pessoa que mesmo que não a conheça. E, portanto, está-se a induzir uma coesão social por uma oportunidade de cada um de nós participar na construção do bem comum. E esta é a mensagem do Banco Alimentar. Ou me dás tempo ou me dás comida, mas todos juntos vamos dar alimento a quem tem carências. E nós conhecemos estas pessoas que comem. Temos uma base de dados com o nome de todas as pessoas que recebem alimentos. E, portanto, podemos ir à casa dela e seguir o pacote de leite que é doado no supermercado. E, portanto, as campanhas de recolha do Banco Alimentar são muito mais do que angariação, embora sejam muito importantes, porque só aqui é que angariamos produtos básicos. Não há excedentes de azeite, não há excedentes de arroz, não há excedentes de leite e, portanto, estas campanhas são fundamentais para estes produtos. Conhecendo as pessoas que recebem ajuda dos 21 bancos alimentares que há em Portugal, quanto tempo dura essa relação entre quem recebe e o Banco Alimentar, em média? Não há essas estatísticas. Às vezes dura muito, às vezes dura para a vida. Nós temos idosos em Portugal que ainda recebem 180 euros por mês. E, portanto, este idoso vai receber sempre o apoio domiciliário que lhe chega à casa por uma instituição que o ajuda, e essa comida que levam é feita com comida que chega do Banco Alimentar. Ou quando temos idosos em lares que recebem comida do Banco Alimentar, esses idosos até morrerem vão comer da comida do lar. Ou quando temos crianças nas creches, depois passam para os ATLs e para os jardins infantis, etc., que continuam a ser alimentados. Os sacos de alimentos que são dados às famílias, esses sim podem ter alguma variação. E ainda tenho vários episódios de pessoas que deram testemunho de que, graças ao saco do Banco Alimentar, a sua vida deu volta. Uma vez eu estava a ser júri num concurso e uma jornalista da TVI que estava a cobrir, no final veio-me trazer um papelinho e disse: está aqui o meu número de telefone pessoal, eu queria-lhe agradecer, porque sou hoje jornalista da TVI é porque a minha família recebeu um saco do alimento quando a minha mãe se separou. E, portanto, nós temos testemunhos de pessoas que a vida mudou porque receberam comida ou porque, isso também é muito importante, tiveram uma experiência de voluntariado no Banco Alimentar e tiveram um contacto com uma realidade que é muito diferente do que a sua. E ao longo, Isabel Joana, desculpe perguntar-lhe, ao longo destes 33 anos de atividade, nota que os portugueses estão mais ou menos solidários, participam mais,
Mesmo nas ações de voluntariado há mais disponibilidade até das novas gerações? Hoje há imenso voluntariado jovem, há imenso voluntariado empresarial e há aqui até uma grande pressão dos mais novos para terem atividades que não são só nas suas empresas aquelas que eram as habituais. Os portugueses são muito, muito solidários. Muito, muito, muito. Têm o coração na boca e desde que logo que há qualquer catástrofe, seja em Moçambique, seja na América do Sul, seja onde seja, despem a camisa para irem a correr dar. E nestas campanhas do Banco Alimentar nós vemos que há essa generosidade e essa confiança reiterada. E isso faz com que tenhamos sempre muitos voluntários, mas com que tenhamos um número que eu diria, uma quantidade que quase não varia há uma constância. Tenho uma dúvida, falou das empresas, tenho uma dúvida que dura já há muitos anos. Os portugueses, na qualidade de cidadãos, são convidados 2 vezes por ano a doar ou o seu tempo ou alimentos ao Banco Alimentar. E as empresas doam, participam? As empresas doam muito. Pensei que me ia falar do IVA, mas depois também podemos falar disso. Mas as empresas doam muito. Doam, por exemplo, as cadeias de distribuição, não só põem a sua rede de lojas ao dispor do Banco Alimentar para podermos também ganham fazer. Ganham isso. muito, porque vendem muito Isso. mais. Mas pagam tudo aquilo que são peças de comunicação na loja e envolvem-se pessoalmente nestas campanhas. E depois, para além disso, dão um donativo em alimentos que não tem qualquer proporcionalidade com aquilo que é comprado, nem queremos. Nós queremos que cada entidade, pessoa, empresa, organização que participa se sinta envolvido. Portanto, não há uma indexação ao volume total recebido. Não há, mas há sempre uma doação das empresas. Pois, para além disso, temos hoje muitas empresas que não são do setor alimentar que apoiam. Todos os seguros são oferecidos pela Fidelidade, toda a comunicação é oferecida pelas empresas que nos oferecem. Ao início é a nossa agência, todos os transportes são oferecidos, temos muitas empresas de transportes que nos oferecem os transportes, temos empresas do setor bancário que nos ajudam com os saques das campanhas, etc. Temos tantos apoios. Sem estes apoios não era possível. Por exemplo, numa campanha do Banco Alimentar, todos os voluntários têm uma alimentação. Não são as pessoas carenciadas, são os voluntários que estão a trabalhar. Esta alimentação é toda fornecida por hotéis, por restaurantes, por empresas de catering que nos ajudam a tornar esta grande cadeia possível, porque senão não era impossível. Isto é uma mega ação logística, onde desde os empilhadores aos condutores de empilhadores é tudo cedido por empresas. Levantou aí o véu sobre o IVA? Bom, o IVA, esta é uma pergunta recorrente, porque é que os produtos que são entregues ao Banco Alimentar não são isentos de IVA, porque seria impossível. Quando nós vamos oferecer um produto no supermercado, ele passa na caixa e, portanto, obviamente que a cadeia de distribuição liquida o IVA já está envolvido no produto. E o Estado tem que cobrar impostos para poder depois fazer face a todas os seus encargos. Agora, há muitos benefícios fiscais que são concedidos às IPSS, como, por exemplo, a consignação do IRS dos particulares, ou a isenção de IRC, ou um conjunto grande de outros benefícios, e aí, nesse caso, obviamente que é possível. Ora, vamos à terceira pergunta. 7 pontos para já. Em dezembro de 1984, vários artistas internacionais juntaram-se para angariar dinheiro para combater a fome na Etiópia. Lançaram um single que chegou ao número 1 das tabelas. Como é que se chamava a canção? Live Aid. O Live Aid foi o evento. Foi o concerto. Foi a iniciativa. Era No o nome da ano iniciativa, seguinte, não é? exatamente. Então... A canção chamava-se Do They Know It's Christmas? Do They Know It's Christmas, pois é. E que teve muito sucesso e angariou, e que depois também teve uma réplica nos Estados Unidos. Há dias li um artigo na imprensa que tinha o título Banco Alimentar contra a Fome é uma bengala do capitalismo. E há muitas críticas, houve-se muitas críticas, apesar de todo o trabalho feito pelo Banco Alimentar e pelos bancos alimentares. Há muitas críticas e ouve-se muitas vezes dizer que é caridadezinha. Como é que lida com as críticas ao seu trabalho no Banco Alimentar contra a Fome? Eu lido lindamente com as críticas, porque não ligo nenhuma a esse tipo de críticas, que são de pessoas que não
não conhecem o que é a realidade de ser pobre. A maior parte das pessoas que teoriza sobre este tipo de coisas e teoriza ideologicamente não sabe o que é estar na condição de dependência. E é absolutamente inconcebível que 50 anos depois do 25 de Abril, que festeja a liberdade, haja pessoas que precisam de ajuda para comer. E, portanto, quando as pessoas teorizam e tentam apocar um conjunto de iniciativas que ajudam estas pessoas a levantar a cabeça e poder quebrar ciclos de pobreza que em Portugal ainda existem, levando esperança, e é isso que este tipo de iniciativas fazem, é levar comida, mas levar esperança. Não estás só, estamos aqui e estamos ao teu nível, com compaixão, olho no olho. Quando há este tipo de críticas, eu lido bem com elas, porque, e habitualmente até convido as pessoas a irem visitar o Banco Alimentar, porque as pessoas não sabem o que é ter uma máquina que todos os dias movimenta 100 toneladas. Isabel Joné, e nesse sentido ficou muito magoada com a polémica sobre o bife? Eu não. Não. Quer dizer, pode-lhes parecer inexplicável, mas eu pessoalmente não fiquei nada magoada. Fiquei magoada pela mágoa que provocou em tantos voluntários e nos meus filhos. Porque eu, como digo, eu lido bem com as críticas e as críticas até me reforçam, constroem-me. Eu acho que as pessoas que lidam mal com as críticas são pessoas que, quer dizer, já estão... Eu primeiro tento ver se são oportunas ou não. Sendo oportunas, mudamos. As críticas podem ser muito construtivas. Quando as críticas são destrutivas, não podemos passar cartão. Porque se estamos seguros daquilo que fazemos, da bondade do que fazemos e da forma como fazemos, mas o impacto que isso tem em pessoas que se envolvem, que se dedicam, que se levantam às 6 da manhã para apanhar um comboio da linha de Sintra para poder ir fazer boxes para que outros que não conhecem comam. Ou quando os meus filhos pequenos, nessa altura eram pequenos, agora já passaram para aí 10 anos que isso foi, gozam com eles e tem que se explicar para que não fiquem magoados com isso. Então é isso que me pode entristecer. O resto... Então deixe-me ser porta-voz também de algumas críticas, não desprezando o trabalho que o Banco Alimentar desempenha todos os dias a 4% da população portuguesa. Não se corre o risco de... estarmos aqui a alimentar uma relação de dependência em relação a uma instituição? Eu espero que não. E essa é tanto a minha preocupação que há 20 anos criei outra instituição chamada Entreajuda. E essa outra instituição pretende precisamente levar gestão e organização ao setor social, para que não se criem estas dependências. Porque não há nada pior do que aquilo que hoje existe em Portugal, que é um conjunto de pessoas que vive acreditando que a assistência é melhor do que a autonomia ou a responsabilização na própria vida. Mas isso existe porque não têm forma de viver de outra maneira, não há capacidade. Quando se ganha menos do que aquilo que se gasta, as pessoas têm que ir à procura de onde podem ir buscar quem ajude. E, portanto, eu criei a Entreajuda há 20 anos e a Entreajuda ajuda às instituições do setor social a poderem ser mais eficazes e mais eficientes para que possam, com maior afeto, mas com maior eficácia, ajudar as pessoas que precisam a não precisar. Agora, quando em Portugal, já me faz a quarta pergunta, para me fazer a maldade, já vejo a sua cara. A quarta e a quinta. Quando em Portugal nós temos 1 milhão de pessoas que vivem com menos de 250 euros por mês e 2 milhões de pessoas que vivem com menos de 550 euros por mês, convenhamos que ou se põe a máquina da economia a funcionar, melhores salários, e se consegue de alguma forma intervir neste mercado do arrendamento, que é o pior das casas, ou não se consegue mudar. Muito bem. Portanto, 7 pontos. Vamos à quarta pergunta. Quantas toneladas recolheu o Banco Alimentar na última campanha, no primeiro fim de semana de dezembro? 2.213. Muito bem. Estava a ver. Fácil, não é? Fácil. Casa. A Isabel Joné já o disse, está ligada ao Banco Alimentar há sensivelmente 30 anos, termina mandato na Federação dos Bancos Alimentares contra a Fome em 2005, pelo menos é o que consta da página... 2025, peço desculpa. Pelo menos é o que consta na página da internet da Federação. Vai continuar ligada à instituição ou vai abraçar outras causas? Eu tenho imensas causas que abraço. A Federação é, no fundo, a entidade que congrega os 21 bancos alimentares. E a Federação nasce do Banco Alimentar de Lisboa.
Como lhe disse, também sou presidente da Entreajuda, que fundei há 20 anos e onde estarei ligada mais um mandato até ao fim de 2027. E depois tenho muitas coisas que eu gostava de fazer. Muitas coisas, mas nunca poderei deixar de estar ligada aos bancos alimentares. Nunca. Passará... Eu ajudei a criar todos os bancos portugueses, bancos alimentares na Europa, bancos alimentares em África. Ainda há pouco tempo ajudei a criar um banco alimentar na Venezuela, na África do Sul, e portanto é mais do que filhos, é algo que faz parte da minha própria vida. Mas poderá abraçar, por exemplo, uma causa política? Nunca. Nunca? Não tem, Portanto, não tem nenhum interesse pela atividade política, no fundo, praticando de outra forma, com outro contexto e eventualmente com outro poder, aquilo que já faz agora. Não, eu tenho muito interesse e muita apetência por causas cívicas, mas sobretudo por causas humanas. E eu disse sempre que um dia que saia do Banco Alimentar vou criar uma instituição que ajude as pessoas a morrer. Porque acho que cada um de nós lida mal com o fim da nossa vida. E tenho muita vontade de poder acompanhar pessoas que se entreguem no fim de vida e que possam, de alguma forma, partir sossegadas e tranquilas. E, portanto, essa é a próxima coisa que eu gostava de fazer. Sim, e nada de atividade política. Isabel Joné, falta só uma pergunta e às vezes nestas comissões de inquérito damos uma citação e perguntamos se conhece o autor desta. Esta é a propósito da rusga na Rua do Bem Formoso, no Martim Muniz. Quem disse: aquilo que me assaltou à vista foi de facto uma imagem que não é positiva, não é uma imagem agradável, mas não vi ali nenhum desrespeito pela dignidade das pessoas. Foi uma afirmação recente deste fim de semana. Não vi. Não sei quem é. Ajuda? Ajuda. Ajuda. Pode ter sido Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos ou Marcelo Rebelo de Sousa. Pedro Nuno Santos, não. Fica dividido entre Rebelo de Sousa, talvez. Marcelo Rebelo de Sousa? Não foi. Foi o Primeiro-Ministro numa entrevista ao Diário de Notícias. O que é que sentiu a ver aquela fotografia, aquelas imagens e as notícias? Eu senti muita tristeza porque precisamente estas pessoas que eram estrangeiras, algumas não eram estrangeiras, mas na sua maioria são estrangeiras, vêm para o nosso país à procura de uma vida melhor. E durante um tempo elas não encontram essa vida melhor porque têm que sobreviver de qualquer maneira. Eu acredito e estou convencida que nós precisamos ter uma sociedade tranquila, uma sociedade pacífica, tem que haver segurança, mas desconfiar à partida de outros apenas porque não têm a mesma cor da pele ou não falam a mesma língua que nós, não é positivo. Seria preferível acolher melhor os imigrantes, termos os imigrantes de que necessitamos e dar-lhes boas condições de trabalho. Nós temos este problema da imigração e muito problema dos sem-abrigo, sobretudo nas cidades, nas grandes cidades, em Lisboa, Porto, mas há muitos sem-abrigo ou sem-teto, por exemplo, em Beja. E estes que existem e que recebem sacos do Banco Alimentar ou ajuda de uma instituição que os apoia, são pessoas que vieram e que trabalham na nossa economia, contribuem para a economia, mas não têm nenhuma estabilidade laboral. Trabalham com contratos ao dia. Uhum. Nesse dia é que sabem se vão trabalhar, não é no dia seguinte. E, portanto, só podem trabalhar entre abril e setembro não têm trabalho e ficam à procura daquilo que podem encontrar ou vêm para Lisboa e ficam em condições miseráveis. E, portanto, aquilo que eu gostava era que não fosse necessário ver esse tipo de fotografias, de imagens, mas, sobretudo, que se fosse à procura das causas para que estas pessoas vivam como vivem, para que não tenham que viver como vivem. Pronto, 13 pontos. Sai daqui, Isabel Joné, desta comissão de inquérito. A última de 2024. A última de 2024. Espero que não lhe dê azar. Não vai dar. Não, eu não acredito nisso. Não é eu acho que a sorte e o azar... supersticiosa, não. Não,
Nada, eu sou católica e, portanto, acredito. Podia ser, podia ser. Não, Há pessoas que Sim, são. há coisas que são há quem misture. incompatíveis. Há misturas, Pois, há deixa. misturas, há misturas. Há coisas que são incompatíveis, mas eu acredito que a sorte e o azar, a maior parte somos nós que a fazemos, até pela forma como encaramos a vida. E, portanto, como eu sou muito positiva, tenho até quase tendência para transformar os azares em sorte, criando uma oportunidade. Desejo um bom ano a todos. Igualmente. Bom ano. Muito obrigada por ter Que vindo. o Obrigado. Observador continue, e a Rádio Observador, a acompanhar-nos, mas a fazer este papel de desinquietar-nos naquilo, para que não nos instalemos em vidinhas. Foi também, Muito obrigada. foi também Obrigado. o que tentámos fazer nos últimos minutos. Isabel Joné, muito obrigado. Obrigada. Obrigado.